Olá, seja bem-vindo você que está ouvindo o nosso podcast. Nós somos a Victoria, Larissa e Júlia, alunas do técnico em farmácia do Senac e criadoras do Farma Informa. Nosso projeto busca compartilhar um pouco de conhecimento sobre saúde e bem-estar com você, ouvinte. Então, se quiser saber mais sobre como fazer uma prática segura em relação a medicamentos e relacionados, não perca a divulgação do nosso conteúdo com posts informativos e entrevistas realizadas com profissionais da farmácia, seguindo o nosso Instagram, a Farma Informa. Primeiramente, obrigada ao professor da rádio Claudoaldo da Silva Júnior, também conhecido como Tavinho, que hoje está acompanhando nossa segunda entrevista aqui na rádio do Senac Ribeirão Preto. Queremos agradecer também à professora mestre farmacêutica Daniela Felipim, que está orientando o nosso projeto. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre interações medicamentosas e uso de medicamentos controlados com a farmacêutica Rosiane Tiarotti. Ela é farmacêutica pela Universidade de Ribeirão Preto, mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. A Rosiane também trabalha há 10 anos na gestão da assistência farmacêutica do SUS e farmácia clínica. Rosiane, obrigada pela sua presença e disponibilidade em estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento na área. Para começarmos, você pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória profissional? Meninas, boa noite. Boa noite, pessoal que está ouvindo a gente. E primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu estou gostando muito de conhecer o projeto de vocês e quero parabenizar de antemão. Sei que o projeto está aí se iniciando e eu já estou ansiosa para ver o que vocês vão apresentar para a gente. Já estou seguindo lá no Instagram, já quero ver os outros podcasts e eu estou achando muito legal. Nós agradecemos, Rosiane. Tava vendo ali vocês super empolgadas nos bastidores, né, organizando tudo pra gente começar. E falar sobre o uso de medicamentos é uma coisa que me agrada muito, né, obviamente, e principalmente porque as pessoas têm muitas dúvidas, não só as pessoas, como os profissionais de saúde também têm muitas dúvidas sobre isso, né, e ver vocês entrando no mercado de trabalho com essa empolgação toda para falar sobre isso e para esclarecer as dúvidas da população e ensinar outros profissionais de saúde é uma coisa que me faz brilhar os olhos. Muito obrigada pelo convite mesmo, tá? Nós agradecemos também. Bom, deixa eu falar então um pouquinho de mim, né? Eu entrei na faculdade de farmácia querendo trabalhar com análises clínicas. Então, eu queria mexer com exames laboratoriais. Tanto que, na época, eu fiquei muito em dúvida entre biomedicina e farmácia. E aí, eu acabei optando por farmácia por ter várias outras áreas, né, de atuação que não só análises clínicas. E aí, durante a faculdade, fui fazendo estágio em várias outras áreas. Tudo que tinha na faculdade eu me metia, sabe? Tinha estágio, tinha jornada, tinha liga, tudo eu me metia pra descobrir o que eu queria de verdade. E me apaixonei pelo SUS. Logo que eu fiz o meu primeiro estágio, eu me apaixonei pelo SUS em 4 meses de estágio, e análises clínicas eu deixei de lado, e eu fiquei 2 anos estagiando em análises clínicas, mas aí realmente não gostava da prática laboratorial, né? Eu gostava muito da parte teórica, mas não gostava muito da prática diária de um laboratório de análises clínicas. Me apaixonei pelo SUS, não fui de cara trabalhar no SUS, fiquei 1 ano trabalhando em indústria farmacêutica. Eu tinha feito uma iniciação científica na época, que acabou fortalecendo um pouco o meu currículo para ir para a indústria. Fiquei 1 ano na indústria, gostei muito daquela parte emocionante da indústria, mas ainda assim não era o que eu queria. Depois fiquei 2 anos em drogaria, e aí comecei um contato com a parte mais clínica, né, e com a parte mais assistencial, né, de maior contato com o paciente. Trabalhei uns 3, 4 meses com cosmetologia, numa loja de cosméticos, e depois que eu fui pro SUS. E tô no SUS aí há cerca de 10 anos. Eu trabalho atualmente como preceptora de estágio de um curso de ciências farmacêuticas e trabalho num município na gestão da assistência farmacêutica. Eu acredito que a assistência farmacêutica também tem total relação também com o nosso tema de hoje, né?
que tem relação com o uso de medicamentos, interações medicamentosas, às vezes interações medicamentosas e efeitos adversos, né? E como uma prática segura está relacionada a isso tudo, né? Se você puder falar um pouquinho pra gente, o que definiria uma interação medicamentosa? Certo, Vitória. Vamos lá, então. Uma coisa que eu sempre costumo falar, mas porque é meio impactante. Eu não sei se vocês sabem desse dado, mas a Organização Mundial de Saúde, ela fala que 50%, ou seja, metade dos medicamentos prescritos e vendidos, eles são de forma inapropriada. Então, ou eles não têm indicação, ou eles são bem indicados, mas não são prescritos na dose certa, ou eles são bem indicados e eles não são prescritos pelo tempo adequado. Metade de todas as prescrições e dispensações são inapropriadas. Em contrapartida, metade de todos os pacientes que têm acesso ao medicamento, eles usam de forma inadequada. Então, é um dado meio chocante, né? E aí eu vou perguntar aqui pra vocês já deixaram de fazer uso adequadamente de algum medicamento? Claro. Sim, eu acredito que em algum momento isso já aconteceu com a gente também. Todo mundo deixa, né? Às vezes a falta de informação, por isso que eu acho que brilhou tanto o nosso olho fazer esse projeto. Porque quando a gente se depara com certas informações, a gente vê realmente como a gente às vezes não tem uma prática segura, uma prática consciente de saúde no nosso dia a dia. Exatamente. E às vezes, mesmo tendo conhecimento de que aquilo não deve ser feito, a gente não usa um medicamento de forma adequada. E aí a gente entra na questão das interações medicamentosas. Por quê? Interações medicamentosas é uma coisa que gera muita dúvida na população. A gente tem dois extremos dessa população. Ou aquela pessoa que usa tudo junto e nada vai ter interação, ou aquela pessoa que não usa nada junto. Então, o meu pai, ele toma 3 medicamentos à noite. Ele toma 3 medicamentos. Eu já falei pra ele que ele pode tomar os 3 medicamentos juntos, no mesmo horário. Mas não, ele toma um, aí ele aguarda meia hora, ele toma outro. Aí ele aguarda meia hora, ele toma outro, e mais meia hora, e toma outro. Imagina alguém que toma 24, 25 medicamentos no dia. Não dá conta, né? Mas não adianta falar, eu já desisti, então deixa ele fazer o intervalinho lá de meia hora dele. Ou seja, é uma pessoa preocupada absurdamente com essa questão. Mesmo eu falando pra ele que ele pode tomar tudo junto, ele não toma. E tem aquele outro extremo que eu falei, que é aquele que toma tudo junto, sem orientação nenhuma. Então, quem é que nunca pegou uma receita, tinha lá 3, 4 medicamentos prescritos, foi na farmácia, teve acesso ao medicamento, chegou em casa, aí tem um medicamento de 8 em 8, 2 medicamentos de 12 em 12, um medicamento para tomar pela manhã. Aí chega em casa e fala, e agora? Dá para tomar tudo junto ou não dá? E agora? Todo mundo tem esse tipo de dúvida. E o que é, então, né, a interação medicamentosa? Como que isso é oficialmente definido? A gente classifica interação medicamentosa como sendo qualquer efeito de um medicamento que é alterado pela presença de um outro medicamento. Inclusive os medicamentos fitoterápicos, então as plantas medicinais, os chazinhos, e também por outras substâncias, como, por exemplo, alimento, bebida alcoólica, exposição a algum agente químico. Todas essas interações nós classificamos como interações medicamentosas. E aí tem aqueles clássicos, né? Antibiótico mais álcool, antibiótico mais anticoncepcional. Então, a gente tem 2 exemplos aí. Antibiótico mais anticoncepcional seria uma interação medicamento-medicamento. Antibiótico mais álcool, uma interação entre medicamento e bebida alcoólica. Então, quando eu administro 2 medicamentos juntos, eles podem agir de forma independente e cada um fazer seu efeito e ok, ou eles podem interagir entre eles e desencadear um efeito que não é esperado, ou deixar que um deles faça o seu efeito, ou aumentar a toxicidade do outro.
E quais os riscos dessas interações? Então, né? Os riscos, antes de começar isso, eu queria falar o seguinte: não é toda interação medicamentosa que é indesejada. Então, nós temos interações benéficas. Nós temos interações que o médico prescreve porque ele quer que esse medicamento interaja. E aí, é até importante que nós farmacêuticos temos muito o olhar para o risco, né? E a gente não tem o olhar para o benefício da interação. Então, a gente tem que polir o nosso olhar de forma um pouco melhor. Então, a gente pega lá, por exemplo, o médico vai passar 2 antidiabéticos. E aí, o farmacêutico joga num aplicativo ou ele lembra, mas vai causar hipoglicemia, a interação entre esses aqui. E, às vezes, a gente vai classificar isso como uma interação grave. Entretanto, eu tenho que ver qual é a clínica desse paciente para ver se o médico realmente não quer uma hipoglicemia mais severa nesse paciente, porque ele está com uma hiperglicemia constante há muito tempo. Então, só para deixar claro, é importante a gente lembrar disso. Existem interações benéficas. Mas, falando dos riscos, primeiro, não somente dos riscos à saúde, mas a gente também tem que pensar dos riscos do custo para o sistema de saúde, né? E aí vai depender muito do tipo de interação que eu tenho. As interações medicamentosas, elas podem ser classificadas de várias formas. E uma das formas que a gente classifica é de acordo com a gravidade da interação medicamentosa. E aí a gente pode classificá-las, né, como menor ou leve, que são aquelas interações onde os efeitos clínicos, eles vão ficar mais restritos e normalmente nós não vamos precisar de uma mudança de terapia por causa daquela interação. São efeitos leves, né? Não vai causar transtorno e nem malefícios graves ao paciente. Nós temos as interações classificadas como moderadas, que são aquelas classificações que vão exacerbar um quadro do paciente ou desencadear um quadro. Pode ser que exacerbe um quadro que o paciente já tinha e pode ser que desencadeie um quadro que ele não tinha. E aí nós vamos precisar de uma mudança da terapia. E nós temos aquelas interações que nós classificamos como interações maiores ou interações graves, que são aquelas interações que requer uma ação imediata para que a gente minimize as reações adversas aos medicamentos. Então, os riscos, eles podem ser dos mais leves aos mais graves. Por isso que é importante estar sempre monitorando e acompanhando isso. E sempre verificando o risco-benefício dessa interação medicamentosa, ou da interação com o alimento, ou da interação com o álcool, ou da interação com a doença e tudo mais. Sabendo disso, é seguro fazer vários tratamentos ao mesmo tempo, sem consultar um profissional? Essa daí é legal, né? Bom, seguro fazer vários tratamentos ao mesmo tempo com certeza é seguro. Sem consultar um profissional, não. Aí não é seguro, né? Justamente porque as interações, elas podem ser das mais leves, como eu falei, para as mais graves. Então, não é uma segurança que a gente pode recomendar, né? Sempre que tem a gente chama de polifarmácia quando um paciente usa mais que 5 medicamentos. Então, sempre que é um paciente polimedicado ou um paciente polifarmácia, a gente orienta que esse paciente seja acompanhado por um médico, faça o seu acompanhamento farmacoterapêutico com um paciente, para a gente conseguir ver se não vai desencadear nenhum efeito, nenhuma reação adversa a esse tratamento. E Rose, você pode comentar com a gente algumas das interações medicamentosas que são mais comuns? Vamos lá, gente, assim. Os tipos mais comuns, eles são um pouquinho complicado de colocar. Por quê? A incidência de interação medicamentosa, ela é muito desconhecida. A gente não sabe exatamente o quanto ela acontece no mundo real. Por quê?
são inúmeros tipos de interações medicamentosas e como é que a gente vai monitorar tudo isso? Então, a gente tem estudos fechados que monitoram as interações medicamentosas. E aí, eu não consigo te falar exatamente qual é a mais comum. Sim. Por isso que é difícil de detectar. Além disso, tem a questão da variabilidade de resposta de paciente para paciente. E a gente não sabe exatamente qual é a predisposição que um paciente tem e qual é a proteção que um paciente tem para desencadear uma interação medicamentosa. Na prática, é muito difícil de prever o que é que vai acontecer. Mas nós sabemos que existem algumas suscetibilidades. Então, assim, um paciente com disfunção renal, um paciente com disfunção hepática, um paciente polimedicado, um idoso, esses pacientes, eles vão ser mais suscetíveis a apresentarem interações medicamentosas. E aí, por exemplo, acontece muito com o idoso. Idoso que trata insônia com, por exemplo, benzodiazepínico. Sabe os PANs? Clonazepam, diazepam, alprazolam, esses medicamentos com essa finalização, né? Que a gente chama de benzodiazepínico. Esses medicamentos, eles normalmente são prescritos para insônia. E aí, o paciente, às vezes, ele toma um antialérgico. Antialérgico, ele causa, como efeito colateral, sedação. Então, ele já toma aquele medicamento para insônia, e aí ele toma um antialérgico que, não com a finalidade de sedação, mas que automaticamente pode ser que ele desencadeie um quadro de sedação, e aí ele vai ter uma sedação potencializada. Uma sedação potencializada no idoso, ela pode aumentar o risco de queda. Idoso cai, o que acontece com o idoso? Quebra o fêmur, tem uma incidência maior de fratura em idoso. E aí não é uma coisa tão fácil de se resolver. Esse idoso vai precisar de uma internação. E aí, olha só o transtorno que uma interação medicamentosa causou. Por que eu falei do antialérgico no idoso que causa uma sedação? Porque ele é mais propenso a ter sedação com antialérgico do que uma pessoa jovem. Então, sobre os tipos mais comuns, é muito difícil de relatar exatamente qual é. Porque existem inúmeros. E tem as interações com alimentos também. Que a interação com alimento é muito comum de acontecer. E, normalmente, a interação com o alimento, ela diminui o efeito dos fármacos, normalmente, né? De muitos medicamentos. Tanto que muitos têm que ser tomados, eles devem ser tomados em jejum, para não ter essa interação, né? Ou meia hora, então tá lá prescrito em jejum nossa receita. Então ou meia hora antes de comer, toma o medicamento, aguarda meia hora e faz a refeição, ou 2 horas depois da refeição, que aí é o tempo de você já estar em jejum novamente. A bebida alcoólica também é um assunto que é muito conversado, né? Que faz interação com vários medicamentos, né? Pois é, bebida alcoólica é assim, o que eu mais recebo dos meus amigos é medicamento tal, posso beber? Tô tomando isso aqui. Posso beber? Tô tomando aquilo ali. E os medicamentos com bebidas alcoólicas é exatamente a mesma coisa. Eles podem causar interações de leves a graves e até morte. Como é que eu sei? Não tem como, gente. Tem que perguntar para um profissional. Até porque depende também do quadro do paciente, né? Então, tem paciente que eu conhecendo a histórica clínica dele, eu vou saber que um medicamento X com álcool não vai causar uma interação grave. Mas tem paciente que eu conhecendo essa histórica clínica, eu vou saber que esse paciente tomando mesmo medicamento X com álcool pode desencadear uma interação grave. Então, eu não recomendo que ele faça uso. E aí é sempre importante perguntar, por quê? Existem muitos mitos em relação à interação medicamentosa e álcool. E normalmente, 80% dos pacientes, eles, na dúvida, sem saber, eles deixam de tomar o medicamento para beber bebida alcoólica.
e às vezes ele pode tomar os dois juntos. Então ele prejudica o tratamento por causa do álcool. Se ele busca orientação, se ele pergunta, posso tomar, não posso tomar, ele já faz um uso mais consciente. Então, em se tratando de interação medicamentosa, a pergunta e a procura por um profissional de saúde é o melhor remédio. A gente falou que o medicamento pode interagir também com certas outras substâncias, alimentos, o álcool. Eu acho que entra também um pouco no nosso segundo assunto, né? Que são os medicamentos controlados, que às vezes o indivíduo ele faz uso de um medicamento controlado e se ele não tiver o acompanhamento profissional, às vezes ele pode fazer uso de algumas substâncias ou, como a gente está falando, o álcool e às vezes ter algumas reações, né? Então, por isso que às vezes também, quando a pessoa faz uso de medicamento controlado, que deve ser mais acompanhada, né? Por um profissional. Com certeza, com certeza. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em medicamento controlado, a gente logo pensa em medicamento que tem ação no sistema nervoso central. É isso que vem à cabeça, né? Só que nem todo medicamento controlado a gente chama tecnicamente de medicamentos sujeitos a controle especial, que são aqueles medicamentos que precisa da retenção da receita e não só a apresentação da receita. A gente tem uma portaria específica, né, que é a temida aí dos farmacêuticos e do pessoal da área, né, porque tem vários detalhezinhos, que é a portaria 344, que é quem regulamenta isso. E lá nessa portaria, ele não regulamenta somente os medicamentos capazes de causar dependência física ou psíquica, né? Que são os psicotrópicos. Porque a gente logo pensa, quando a gente fala de controlado, que todos os medicamentos controlados, eles vão causar algum tipo de dependência física ou psíquica. E, na verdade, não é isso. Lá dentro dessa portaria, a gente tem os antirretrovirais, a gente tem os anabolizantes, a gente tem substâncias abortivas, a gente tem os entorpecentes e os psicotrópicos. Então, dentro dessa portaria estão lá os medicamentos que agem no sistema nervoso central. E o álcool faz o quê? Age no sistema nervoso central também. Então, grande parte dos medicamentos controlados, eles possuem interação com o álcool. São todos os medicamentos? Não são todos os medicamentos que estão lá regulamentados como controlados que vão ter interação. Mas a maior parte deles tem interação. E aí, como é que eu sei? Novamente, tem que perguntar. E por que é importante perguntar, né? Já que o podcast aí informativo, é importante perguntar por quê. Eu não quero que você interrompa um tratamento desnecessariamente. E nem que você tenha um risco exacerbado. Às vezes você não vai ter risco nenhum e vai interromper um tratamento de forma inconsequente. Uma diminuição de efeito também é prejudicial, tanto quanto uma toxicidade. Então, resumindo, meninas, é isso, né? O medicamento controlado, ele é aquele que exige uma retenção de receita. Dentro dessa categoria de medicamentos controlados, ou tecnicamente falando, sujeitos a controle especial, né? Nós temos aqueles que são à base de fármacos capazes de causar uma dependência física ou psíquica, mas não somente esses. Dentro desses sujeitos a controle especial, nós temos todas essas classes que eu falei aí pra vocês. Você conhece alguém que faz uso de um medicamento controlado e acha o medicamento bom, como exemplo a subitramina? Eu posso experimentar esse medicamento sem consultar um médico e apenas por indicação da pessoa? Pois é, né? Conheço demais. Vocês não conhecem? Sim. Todo mundo conhece. Sempre tem, né? Sempre tem aquele vizinho que te indica um medicamento, né? Fala assim, você tá com isso? Vou te indicar esse aqui, eu tomo, ele é bom. Pois é. Sempre tem. Tá com insônia? Toma isso daqui, olha, né? Tá com dor? Toma isso daqui. Bom, a automedicação é uma coisa... É um problema, né? É um problema sério. De saúde pública mundial, né? Não é só aqui no nosso país isso, mas de saúde pública mundial. Não é nada incomum eu perguntar para o paciente, onde você conseguiu esse medicamento aqui? Um vizinho me deu, ou foi indicação de um amigo.
E aí, existe o risco maior quando esses medicamentos, quando se trata dos medicamentos, como a Júlia deu o exemplo aí, da sibutramina, né? Que é um medicamento para tratamento de obesidade com ação no sistema nervoso central, que tem reações adversas comuns e sérias e potencialmente graves. E o paciente faz uso de forma inconsequente. E também tem aquela outra questão, que às vezes o paciente faz uso de determinado medicamento. Tem uns medicamentos que eu não... Isso é muito... É um antidepressivo, né? Uma classe de antidepressivo. Vou dar alguns exemplos aqui. Então, fluoxetina, sertralina, já ouviram falar deles? Yes. Pois é. Essa classe de medicamentos, para elas começarem a fazer efeito, elas são todas sujeitas à retenção de receita, né? Então, são todos medicamentos controlados. E para elas começarem a fazer efeito, elas precisam aí de 3 a 4 semanas de uso contínuo. Vocês já ouviram falar, eu tava meio triste, é só eu tomar um comprimidinho de fluoxetina que eu melhoro. Já ouviram falar isso? Não. Adiantou alguma coisa a fluoxetina? Nadinha, foi só o efeito placebo, né? Não adiantou absolutamente nada. E aí, mascarou aí algum tipo de emoção dela, né? Desse paciente. Então, é muito comum. A troca de medicamentos entre as pessoas é uma prática comum e perigosa. Você comentou agora sobre a sibutramina. Nós encontramos uma reportagem falando justamente sobre o óbito de uma jovem que ela fazia uso indiscriminado da sibutramina para emagrecer. Ela não fazia acompanhamento profissional, né, médico ou de algum outro profissional responsável, e essa moça chegou a ir ao óbito por conta disso, né. Então, nesses casos, a gente realmente vê a importância, né, de fazer, quando são esses... Acredito que todos os medicamentos, né, qualquer tratamento, mas especificamente os medicamentos controlados, né, que às vezes... o indivíduo ele pode fazer uso de certas substâncias, né, de certos medicamentos e ter alguma reação. Com certeza. A sibutramina, ela é um medicamento que uma das reações comuns dela é o aumento da pressão arterial e o aumento da frequência cardíaca. Tanto que no início do uso da sibutramina, ali nos 3 primeiros meses, essas questões elas devem ser acompanhadas, né, por um profissional habilitado, para que, em caso de necessidade, o uso seja suspenso. Então, não é um medicamento banal, né? Nenhum medicamento acaba sendo banal, né? Até um paracetamol que você usa inadequadamente, você tem um risco grave de ser utilizado sem indicação ou de forma inconsequente. Mas os sujeitos a controle especial e a sibutramina, que é para perda de peso, hoje em dia a sibutramina já perdeu um pouco a fama dela, né? O Biomag. Hoje em dia ela já perdeu um pouquinho. Mas na época aí, deixa eu pensar, acho que há uns 8 anos atrás, sibutramina todo mundo queria, né? Todo mundo queria tomar sibutramina e alguns outros anorexígenos, até que alguns foram suspensos da comercialização do país por um tempo, depois voltaram. Mas é um medicamento que precisa de um acompanhamento minucioso, sim. Como a reportagem que você citou aí, né? A paciente foi a óbito pelo uso inadequado. Em relação ao medicamento controlado, às vezes as pessoas vão na drogaria e vão com a receita para 1 mês. E às vezes querem até comprar para 2 meses, mas é barrado ali pelo farmacêutico, pelo técnico. Sim. Que está ali. E o pessoal não entende muito bem o porquê disso. Pois é, né? Vou colocar 2 pontos aqui, que é o seguinte, Larissa. Primeiro, né? É estipulado em legislação qual é o tempo máximo que um prescritor pode prescrever num mesmo receituário determinados medicamentos. Então, tem medicamento que o prescritor ele pode prescrever, medicamentos controlados, tá, gente? Ele pode prescrever por até 6 meses. Então, o paciente ele pode comprar tratamento para 6 meses. E tem medicamento que o paciente só pode
comprar por no máximo 30 dias, outros por no máximo 2 meses. E por que os pacientes não entendem isso? Porque dá trabalho, né? Você tem que marcar médico, ir no médico, pensa a cada 30 dias você fazer isso. E às vezes, muitas dessas doenças, elas podem ser silenciosas e o paciente acha que tá bem, quando na verdade não tá. Esse monitoramento, essa barreira no tempo máximo de tratamento que o paciente pode ter acesso é justamente para forçar um acompanhamento profissional. Então, para de 30 em 30 dias ele ir até o médico fazer o acompanhamento dele, para de 60 em 60 dias ele ir até o médico fazer o acompanhamento dele. A gente está falando de medicamentos que agem no sistema nervoso central, né? Ou até não. A gente está falando de medicamentos também que podem causar má formação fetal. Então, imagina se esse paciente, ele consegue comprar um medicamento que causa má formação fetal por 3 meses, para 3 meses ou para 6 meses. Ele consegue ter acesso ali com o mesmo receituário. Em 6 meses, se esse paciente ele não foi bem orientado, essa paciente não pode ter uma gravidez? E aí, em uso do medicamento, sim, com certeza, levar uma má formação fetal? Então, são muitas as coisas que envolvem um paciente com diagnóstico de ansiedade, de depressão. Ele não precisa de um acompanhamento mais assíduo, mais frequente, até que esse quadro pelo menos saia da agudização. Esse paciente ele vai precisar, né, de um acompanhamento mais frequente. Então, é importante, não é à toa que a nossa agência reguladora determina esses tempos de tratamento e que o farmacêutico fala lá, olha, para o seu bem, né, você tem que ir de tempos em tempos no seu médico e fazer o acompanhamento do seu quadro. Sim, acho que também tem a questão de antibióticos, né? Que as pessoas não conseguem comprar antibiótico sem receita. E às vezes pode ser que o indivíduo vá ao médico, né? Um profissional que indique o medicamento e dê essa prescrição e acabe passando, né, a data da prescrição, da prescrição feita. Às vezes o indivíduo vai comprar um medicamento e já passou, né, a data da prescrição feita, né? Às vezes aí ele pode pensar, mas passou 5 dias que a data da prescrição prescreveu, né? Por que eu não consigo comprar? Por que eu tenho que voltar no médico, né? É uma dor de cabeça, mas tem um motivo por trás, né? Pois é, né? O tratamento com antibióticos aí, né? Ele passou a ser, antigamente, né? Acho que, não tenho certeza, mas acho que é de 2014, né? A portaria que regulamentou os antibióticos, né? Antes dela, todo mundo tinha acesso a antibióticos sem receita médica, né? Poderia chegar na farmácia e comprar. E em 2014 ela veio aí justamente para minimizar o uso indiscriminado de antibióticos. E por quê? Quando você está com uma infecção, você não precisa de um tratamento imediato? Se eu demoro para fazer o tratamento, essa infecção não pode evoluir? E pode ser que aquele primeiro antibiótico prescrito ou indicado já não funcione e eu tenho que usar um outro, porque o meu quadro já se agravou? É por isso que a gente tem essa regulamentação de que a receita ela é válida somente por 10 dias. E a minha opinião pessoal é que essa receita ela deveria ser válida por no máximo 5 dias, no máximo, né? Na época que essa portaria foi publicada, a gente teve uma grande discussão em torno disso por meses e meses, né? Porque 10 dias com uma mesma infecção, esse quadro já pode ter evoluído, né? Às vezes esse paciente ele já precisa até de uma internação. Pensa uma pneumonia não tratada, né? Diagnosticada ali no início, 3º dia, e aí o paciente não começou o tratamento, e aí daí lá no 7º, 8º dia ele teve uma piora do quadro, e aí ele vai lá e começa um antibiótico que ele conseguiu comprar, mas aí esse antibiótico já não funciona mais, porque o quadro já se agravou. E até ele conseguir um atendimento adequado, a infecção se agravou ainda mais. Então, é por isso que a gente tem essa restrição do tempo de validade da receita, né? De antibiótico. Por quê?
qualquer infecção, ela tem que ser tratada de forma imediata, o mais rápido possível, para que o quadro não evolua. Se o quadro evolui, talvez ele precise de uma reavaliação e talvez ele precise de um outro medicamento que não foi o primeiro que foi prescrito. Rose, para finalizar, na sua opinião, como o técnico em farmácia pode contribuir com essa questão das interações medicamentosas e o uso seguro de medicamentos controlados? Vocês já estão contribuindo aqui, ó. A gente agradece a sua colocação, Rose. Vocês já estão contribuindo bastante. Você com certeza está ajudando a gente a contribuir com com seu conhecimento. Que bom, eu fico feliz, meninas. Mas a melhor forma de vocês contribuírem é buscando cada vez mais conhecimento para vocês, né? Então, lembra que eu falei lá no começo que na faculdade eu me metia em tudo que tinha na faculdade? Tinha um negócio, eu tava lá. Tinha outro negócio, eu tava lá. Nessas pequenas coisas, às vezes quando a gente tá, né, no nosso curso, quando a gente tá fazendo o nosso curso, a gente fala, eu não aprendi muita coisa com isso, eu não aprendi muita coisa com aquilo, mas futuramente, quando vocês estiverem atuando no mercado de trabalho, vocês forem lembrando de cada coisa, de cada situação que vocês passaram e de cada aprendizado que vocês passaram durante o tempo de estudo, né? Vocês vão ver que vocês vão poder ajudar os pacientes que vocês vão atender. E por isso que eu sempre falo, né? Durante o curso, gente, gruda nos professores, se mete em todos os eventos que tiver, faz todos os trabalhos que puder, procura saber mesmo, chama a gente de fora, faz visita técnica, faz o que tiver ao alcance de vocês. Porque futuramente vocês vão ajudar muitas e muitas pessoas com o conhecimento que vocês vão adquirir. Tanto, não somente para a questão das interações medicamentosas e dos medicamentos sujeitos a controle especial, mas com todos os outros conhecimentos da área também. Muito obrigada, Rose. Eu acho que se a gente puder contribuir com alguma coisa, com a saúde, né? Saúde da população, poder divulgar um pouco de informação para o dia a dia das pessoas se tornarem um pouco mais seguros, eu acho que a gente já vai ficar satisfeitos. Bom, para finalizar, muito obrigada, Rose, pela sua presença. Obrigada a você, ouvinte, por participar mais de um episódio do nosso podcast sobre saúde, bem-estar e farmácia. Não deixe de seguir também nosso Instagram, a Farma Informa, para receber nosso conteúdo sobre como fazer uso da farmácia de forma segura, consciente, assim como acompanhar nossas novas entrevistas com outros profissionais da saúde e da farmácia. Muito obrigada. Meninas, parabéns mesmo, sucesso para vocês. Tenho certeza que já está sendo um sucesso. Tô ansiosa para ver. E deixa eu fazer um agradecimento especial para a professora Daniele, que é uma querida, que está sempre aí me convidando para os projetos dos alunos que ela tem aqui no Senac. A professora Daniele é maravilhosa, foi minha colega de mestrado e é um grande exemplo para mim enquanto farmacêutica e docente. Um beijo, Dani. Obrigada, Rose. Obrigada, nosso ouvinte.